Boa noite, igreja. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar aqui mais essa semana com vocês, para nós estudarmos um pouquinho mais sobre temas cotidianos dentro da Palavra de Deus, à luz da teologia, à luz das Escrituras. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o sincretismo religioso e sobre os seus efeitos. O estudo de hoje não é tão simples assim de ser dito, porque é possível que se fale sobre sincretismo sobre diversas esferas. Podemos falar sobre o sincretismo numa perspectiva política, podemos falar sobre o sincretismo religioso também de uma perspectiva política, podemos falar sobre o sincretismo de um ponto de vista ético, podemos falar sobre o sincretismo do ponto de vista histórico. Então, como ele é um assunto mais abrangente, pode ser que alguns de vocês vão esperar que eu aprofunde sobre o tema aqui, mas a questão é que nós só temos entre 1 hora a 1 hora e meia de estudos. Então, infelizmente, não vai ser possível o aprofundamento do tema. O que eu vou fazer aqui é uma exposição mais superficial, mas que ao mesmo tempo é suficiente para o nosso entendimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito do sincretismo, um pouquinho sobre o seu desenvolvimento histórico. Vamos então partir para a matriz religiosa brasileira, fazer uma leitura sociológica e ao mesmo tempo teológica da matriz e ver o que isso tem a ver com o sincretismo. Vamos partir para os exemplos de sincretismo. Então, eu acredito que quando estivermos falando sobre a matriz religiosa, quando estivermos falando sobre o sincretismo, os exemplos de sincretismo, então nós vamos nos deter um pouco mais nesse conteúdo. E, finalmente, a gente vai falar das consequências, então, do sincretismo. Antes, então, de mais nada, é preciso que a gente assuma alguns pressupostos, alguns pré-requisitos, alguns fundamentos, alguns princípios de onde nós vamos partir para o nosso estudo. O primeiro desses princípios é que todo ser humano ele é essencialmente religioso. Todo ser humano, até o ateu, ele é religioso. A religiosidade, nesse caso, é explicada como um fenômeno, uma necessidade que o ser humano tem de crer em algo que vá além de si mesmo e que dê sentido para a própria vida, que dê para ele condições de entender qual a sua origem, qual o sentido da vida, o que vem após a morte, se tem algo ou não, o que ele está fazendo aqui, enfim. Essa necessidade que o ser humano tem, a gente diz então, informa através da teologia e da filosofia que isso é a religião, ou esse é o sentimento religioso, melhor explicando, né, o fenômeno da religiosidade no coração do ser humano. O segundo princípio é que todo ser humano é, em algum nível, em algum grau, místico. É verdade que quando a gente vai falar sobre misticismo, principalmente no contexto brasileiro, a gente tem aquela ideia de imaginar que são pessoas que estão o tempo todo envolvidas com a sobrenaturalidade, o tempo todo envolvidas com casos assim aparentemente inexplicáveis do ponto de vista científico, mas não. Quando a gente fala que o ser humano é místico, é no sentido de que o relacionamento com Deus é algo místico. O relacionamento com Deus não é algo natural. A própria natureza é conduzida por essa mística. A própria natureza é conduzida por essa atmosfera sobrenatural, miraculosa, invisível, conforme a própria Bíblia nos ensina. Então, quando a gente leva isso em consideração, nós teremos historicamente aí alguns movimentos de pessoas mais ligadas ao misticismo. Nós tivemos cristãos muito místicos, por exemplo, na Idade Média, que escreveram poemas, que escreveram orações, que enfatizaram a contemplação, a vida contemplativa, e hoje, em algum nível, em alguma esfera, nós temos cristãos assim ainda também, que são mais contemplativos, que enfatizam a sobrenaturalidade, mas mesmo esses que são mais práticos ou pragmáticos,
ou não enfatizam tanto a questão da contemplação, mas sim das atividades, dos exercícios, daquilo que nós podemos fazer dentro da cultura, dentro da criação, essas pessoas também que são de alguma maneira místicas, ok? Então o ser humano ele é permeado, ele possui existencialmente aí uma característica de ser místico. Evidentemente que com o cristão não será diferente. Então teremos alguns cristãos que vão enfatizar um pouco mais esse aspecto místico e teremos alguns cristãos que vão enfatizar um pouco menos, mas ambos crendo em Deus, crendo na palavra de Deus e buscando ao Senhor. E, finalmente, o terceiro princípio, recapitulando, o primeiro é de que todo ser humano é religioso e o segundo é de que todo ser humano possui misticismo. O terceiro princípio, então, que nós devemos assumir aqui é de que todos os exemplos que nós daremos aqui, todas as falas a respeito do desenvolvimento histórico do sincretismo, da matriz religiosa, não tem por objetivo desrespeitar ninguém, não tem por objetivo desfazer da fé de ninguém que não seja cristão. Pelo contrário, o que há aqui é uma tentativa de resgate histórico das origens dessas crenças, para nós tentarmos entender o sincretismo religioso dentro do cristianismo e de que forma que ele afeta, então, o cristianismo. E, por último, o quarto princípio é que, ideologicamente, em termos de objetivo, o cristianismo ele é antissincretista. Ou seja, o cristianismo é uma religião que propõe apresentar a revelação que o próprio Deus fez de si ao longo da história com o povo judeu e depois com os gentios e os judeus, de modo que esse Deus judaico-cristão apresenta, revela na sua palavra, na Bíblia, uma estrutura que exige exclusivismo. Quando se diz que exige exclusivismo, não é no sentido de intolerância ou no sentido de egoísmo, mas revela exclusivismo no sentido de que ele deixou claro quais são as prerrogativas, os pré-requisitos e os modelos a serem seguidos na sua adoração, no relacionamento consigo, de modo que o cristianismo ele deve ser antisincrético. Porém, nós vamos ver aqui que, historicamente, em alguns momentos isso não aconteceu. Mas, tomando por base a ideia de que o cristianismo deve ser antissincrético, então nós vamos conseguir dar alguns diagnósticos, dar algumas respostas, saber como é que a gente sai dessa situação de sincretismo, quais são as medidas ou as ações a serem tomadas, então, em relação a essa questão do sincretismo. Então, tudo vai começar, então, lá na Grécia. Historicamente, quando a gente procura saber sobre a origem do termo sincretismo, a sua origem ela é política num primeiro momento. As ilhas, o conjunto, né, que formava lá o arquipélago das ilhas de Creta, formavam ali as ilhas que compõem a Grécia, eles entravam em guerra contra o inimigo. Então, o que fora proposto pelos filósofos naquela época, por Platão especificamente, é que a reunião de vários cretenses, a unidade de vários cretenses, a mistura de vários cretenses, deveria formar um exército, então, contra os seus inimigos. De modo que o termo sincretismos, onde esse sync, ou esse sync seria uma espécie de mistura, e o cretismos seria os cretenses, isto é, a mistura dos cretenses, a mistura dos povos que moravam então ali naquelas ilhas, para poder entrar em guerra, formar um exército, entrar em guerra contra os seus inimigos.
Então a palavra sincretismo, originalmente, ela é usada dessa forma, como uma orientação de mistura de pessoas para que elas se unam com um objetivo político, um propósito político. Bem mais tarde, já na Idade Média, a gente tem uma outra proposta. A ideia dentro da própria teologia do escolasticismo, quando se propunha então uma fusão entre a filosofia platônica e a filosofia aristotélica com a própria teologia, então essa proposta era chamada de sincretismo. Então a terminologia utilizada para isso era sincretismo. Então, se você pudesse viajar, por exemplo, na máquina do tempo e caísse lá entre os escolásticos e tivesse ouvindo uma conversa entre eles, quando você ouvisse a expressão sincretismo, tinha a ver com a tentativa deles de relacionar a filosofia platônica com a filosofia aristotélica com a teologia escolástica. Bem mais tarde, já no período da Reforma Protestante, um teólogo luterano foi reconhecido como um teólogo sincrético em razão dele tentar promover uma confluência, tentar promover um diálogo entre todas as vertentes teológicas do protestantismo que estavam surgindo. A partir desse momento, então, do século XVI, esse sincretismo, e por causa dessa tentativa desse luterano, é que o sincretismo começa a ser visto agora na sua vertente religiosa, sendo possível falar em sincretismo religioso e não apenas político. Mais tarde, já no século XX, o sincretismo religioso ele é admitido a partir das influências da teologia liberal. Então, teólogos como Rudolf Bultmann, por exemplo, vão propor que o cristianismo assimilou propriedades religiosas, propriedades de crença do judaísmo. E, ao longo do período antigo e do período medieval, assimilou também propriedades de crença do helenismo, que seria, então, o outro nome dado para a influência da cultura grega no seu aspecto filosófico e religioso. Então, como o cristianismo teria assimilado propriedades de crença do judaísmo e do helenismo, então o próprio cristianismo poderia ser visto, entendido, como uma religião sincrética. Evidentemente que nós não concordamos com a proposta do Bultmann. Haja vista que nós temos aí, por exemplo, o livro Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Don Richardson foi um missionário que trabalhou 30 anos na região, se eu não me engano, da África e da Ásia Menor, e ele evangelizou diversas tribos primitivas, e o que ele fez foi o uso de nomenclaturas, o uso de expressões da própria cultura ali daqueles povos, mas ele não se apropriou do conteúdo dessas nomenclaturas, do conteúdo dessas expressões. Ele apenas usou essas expressões e deu um novo conteúdo, deu um conteúdo cristão para essas expressões. Então é por isso que nós não concordamos com o Bultmann quando ele vai propor, do ponto de vista da teologia liberal, que o cristianismo seja sincrético. Não, o cristianismo é sincrético. Pelo contrário, ele é anti-sincretismo, justamente por causa da sua característica exclusivista, vinda do próprio Deus, que revela sobre si, sobre nós, e o modo como ele quer ser buscado, adorado, e o modo como ele quer se relacionar conosco, e, por conseguinte, nós também devemos nos relacionar com ele. Feito esse conceito, então, esse trabalho de conceito e do desenvolvimento histórico, nós devemos olhar para a matriz religiosa brasileira, porque é aqui, a partir da matriz religiosa brasileira, que nós começamos a perceber a influência de algum grau, de algum nível, de alguma intensidade, de algum tipo de sincretismo dentro do cristianismo brasileiro. E o que eu estou me referindo como cristianismo brasileiro, eu estou deixando à parte
eu não estou levando em consideração a vertente romana, do catolicismo romano, que é uma vertente cristã, porque o foco aqui não é trabalhar as questões do catolicismo, o foco é trabalhar as questões do protestantismo, do pentecostalismo e do neopentecostalismo, que são as outras três vertentes brasileiras que são enquadradas dentro do título evangélico. Então, no Brasil, quando alguém diz que é evangélico, ou ele é protestante, ou ele é pentecostal, ou ele é neopentecostal. Então, a gente vai olhar o sincretismo, como é que o sincretismo chega nestes ambientes e quais as consequências disso. Olhando então para a matriz religiosa brasileira, nós temos aqui a resposta do que possibilita esse sincretismo. Quando nós olhamos então para a junção desses três povos, então eu tenho um branco europeu, que não é um branco qualquer, é um branco ibérico. Então são portugueses que, por sua vez, já enfrentavam também algum sincretismo cultural, algum sincretismo religioso e alguma miscelânea racial, digamos assim, em função da invasão dos mouros, da invasão dos islâmicos em Portugal. Então você tem ali uma mistura de alguns judeus, alguns islâmicos e os próprios europeus, os próprios portugueses, e essa geração de filhos ali que vai nascendo, e parte dessas pessoas vindo para o Brasil. Então isso facilitou, inclusive, a questão do contato com os índios e do relacionamento com os índios e com os negros, porque isso já fazia parte da cultura deles, do costume deles. Nós podemos notar que outros países que foram colonizados, como por exemplo holandeses que foram parar no sul da África, se eu não me engano, eles deixaram claro desde o início que não deveria haver uma mistura de etnias, digamos assim. Mas nós não estamos levando em consideração se isso é certo ou errado. Eu estou apenas exemplificando essa questão de por que no Brasil foi mais fácil essa miscigenação de etnias, de raças. E aí eu tenho os índios, os ameríndios, que por sua vez, dentro de uma cultura pagã, tinham também a sua forma de buscar as suas divindades. E finalmente, os povos afrodescendentes, os africanos que vieram, que eram povos livres e que ao chegarem aqui já chegavam na condição de escravos, e muitos deles, bem posteriormente, já na época de uma colônia avançada, na época da agricultura da cana, eles precisavam de alguma maneira ressignificar os nomes das suas divindades aos dos santos católicos romanos, para que eles dessem conta de sobreviver. Então tudo isso possibilitou essa miscigenação. Então quando eu tenho os povos ameríndios buscando as suas divindades, mas buscando no sentido de fazer trocas, de fazer barganhas. Quando eu tenho o próprio afrodescendente também buscando e em algum nível fazendo oferendas, promovendo trocas, barganhas e esse tipo de coisa. E quando eu tenho um branco ibérico, católico, que vem com uma mentalidade não só de catequização, mas vem também com uma mentalidade política de colonizar, então eu tenho o rito católico, mas com praticamente nenhum tipo de ensino, praticamente nenhum tipo de catecismo de fato, e uma catequese de fato. E o resultado disso, então, é que nós temos brasileiros que estão acostumados, sejam eles cristãos ou não, a barganhar com a divindade. Quando eu falo barganhar aqui, meu objetivo não é ser desrespeitoso com as pessoas que não são cristãs e nem ser desrespeitoso com as pessoas que são cristãs. Mas é notório que, diante de uma evangelização, por exemplo,
Como é que se evangeliza hoje? Quando não se convida, simplesmente se convida para ir à igreja, e essa evangelização é terceirizada para o pregador, em geral, como se evangelizam as pessoas? Com promessas. Promessa de emprego, promessa de cura, quando há um problema de saúde, promessa de dinheiro, promessa de resolução de problemas familiares. Justamente por quê? Porque esse é um modo cultural que ficou entranhado no brasileiro na sua forma de se relacionar com a divindade. Então, a leitura da matriz religiosa nos ajuda a mostrar, ou descobrir, melhor dizendo, o que possibilita o sincretismo dentro das igrejas evangélicas. As pessoas estão naturalmente abertas para a mistura de crenças exatamente porque elas já nasceram nesse bojo, elas já nasceram nesse ambiente. Quantas são as pessoas que possuem alguma religião institucionalizada e lá nessa religião elas descobrem que elas devem dar oferendas, devem dar dinheiro, devem dar suas próprias vidas em algum sentido, com alguma função, com alguma tarefa, e quando elas vêm para alguma igreja evangélica que já está contaminada com o sincretismo, o que elas percebem é nada mais, nada menos que só está havendo uma troca de divindade, porque a postura é a mesma. Elas deixam, por exemplo, de oferecer dinheiro, mas aprendem que tem que dar grandes somas de ofertas sacrificiais. Elas aprendem, por exemplo, lá na outra religião, por exemplo, que elas devem dar determinados tipos de oferenda. Numa igreja dessa, que já está contaminada com sincretismo, elas aprendem que precisam se envolver de modo a tornar as suas vidas o que nós chamamos de me fugiu a palavra. É quando ela fica o tempo todo envolvida com essas questões religiosas, e ela nunca para descansar, ela nunca nunca abandona a família, abandona outras responsabilidades, porque ela entende que ela tem que se envolver. Eu vou me lembrar da expressão e vou comentar com vocês. Bom, então, diante desse contexto, é o momento, então, em que a gente passa para os exemplos de sincretismo. E aqui, como eu disse, é a parte que nós vamos nos deter um pouco mais e que não é tão simples ser falado, porque o objetivo aqui não é ser desrespeitoso com ninguém, mas o Evangelho precisa ser exposto de uma forma muito clara, né? A palavra de Deus precisa ser exposta de uma forma muito clara. Quando nós citamos aqui exemplos de sincretismo, então, nós temos, por exemplo, a ideia, como eu já vinha dizendo, de ofertas que vão gerar, por exemplo, um superfaturamento. Ora, como é que eu posso descobrir o sentido de fazer jejuns prolongados por uma causa específica? Como é que eu posso descobrir que dar dinheiro por uma causa específica? Como é que eu posso descobrir que... sim, lembrei, esse ativismo religioso de estar envolvido o tempo todo com as causas da denominação, com as causas da igreja, vão garantir algum tipo de bênção, ou não? Lendo a Bíblia, conhecendo os 5 solas, os 5 somentes. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Quando eu vou para a Escritura, quando eu vou para a Bíblia, eu descubro que ela é a palavra de Deus. Então lá eu já tenho todas as orientações de como é que Deus quer que eu me relacione com Ele. Como é que Ele vai se revelar a mim. Ora, se eu já tenho todas as orientações, o que cabe a mim fazer? Compete a você, que está me ouvindo, me assistindo, compete a mim lermos a palavra de Deus. Tem que ler e estudar a Bíblia.
só tem um jeito da gente saber que ofertas exorbitantes, essas indulgências pós-modernas como copo de água, lenço ungido, óleo não sei das quantas, que isso não tem nenhum valor para Deus e que isso não vai fazer com que você seja abençoado, lendo a Bíblia. Por exemplo, se nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas e Deus criou a água, qual a diferença da água do Rio Jordão para a água do Rio Tietê? Qual a diferença entre a água de um rio lá em Israel para uma água de um rio no Brasil? Nenhuma. Essa água não é mais santa, a terra não é mais santa. Então não faz sentido eu ficar fazendo esse tipo de troca. O que o Evangelho de fato ensina é que todo ser humano está em estado de pecado, porque ele já nasceu em pecado, porque Deus, quando criou o mundo, criou o primeiro casal, Adão e Eva, e eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, se tornaram pecadores, e a partir daí todas as gerações, todos os seres humanos que nascem, já nascem no pecado. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para encarnar, andar entre nós, nos ensinar como é o Evangelho, nos ensinar como deveria ser a nossa vida, sem nós não existisse pecado. Jesus morreu no nosso lugar, porque nós é que éramos dignos da condenação, da morte, e ressuscitou para nos garantir vida eterna, junto com o Pai e o Filho, e o próprio Filho e o Espírito Santo na eternidade, na Nova Jerusalém. Enquanto esse momento de Jesus não voltar não acontece, nós congregamos, nós comungamos numa comunidade que a Bíblia intitula como sendo igreja, que é onde o povo de Deus se reúne para cultuar Deus. Então o que é o culto? O culto é o momento da celebração. Qual celebração? A celebração desta aliança. A celebração do ato de Jesus ter derramado o sangue dele no meu lugar e no seu lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. É só isso que é o Evangelho, e é só isso que é o culto, e é só isso que é viver para Deus, de uma forma simples. De segunda a sexta, nós assumimos uma visão cristã de mundo. Então nós olhamos para o trabalho de uma perspectiva bíblico-ética, nós olhamos para os estudos de uma perspectiva bíblico-ética, nós olhamos para a ciência de uma perspectiva bíblico-ética, nós olhamos para a política, para a economia, para a saúde, para o lazer, para o esporte, para a família, para as instâncias que compõem a cultura humana, as quais todos estamos envolvidos, de uma perspectiva bíblico-ética. É só isso. Para que eu me relacione com Deus, Jesus já pagou o preço. Ele já foi para a cruz, ele já morreu e, portanto, ele se torna o mediador entre o verdadeiro Deus, o judaico-cristão, e os homens que se arrependem de seus pecados, reconhecendo a obra de Jesus na cruz. É isso que é o Evangelho. Qualquer coisa que passar disso é o sincretismo, é a mistura religiosa, é a característica de outras crenças. Então, por exemplo, com os índios nós aprendemos sobre as características dos pajés, a pagelança, pangelança. Com os católicos nós aprendemos sobre os ritos. Com os afrodescendentes nós aprendemos sobre os espíritos da natureza. Agora minha pergunta é, o que a minha Bíblia e a sua informam sobre esses conteúdos? No que diz respeito a nós precisarmos de nos envolver com isso? Nada. Nada. A Bíblia não ensina nada sobre isso, porque Deus não requer isso. São nessas culturas que as pessoas aprendem, de alguma maneira, a fazer trocas com suas divindades. E aí, de alguma maneira, nós migramos isso para cá. Por exemplo, eu quero um emprego, então eu vou fazer um jejum para que Deus abra as portas para mim. Eu quero uma namorada, eu quero uma esposa, então eu vou pagar um preço em oração, eu vou fazer um sacrifício pessoal para que Deus se agrade de mim e me dê aquilo que eu quero. Como se Deus fosse devedor de qualquer um de nós em função de qualquer coisa que nós fazemos. Quando, na verdade, a minha Bíblia e a sua ensinam que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, que é um presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, todas as vezes que alguém me propõe acender uma vela
beber um copo de água que recebeu uma oração, comer uma comida que foi consagrada, recebeu uma oração. Todas as vezes que alguém fala, olha, adquira esse anel, adquira esse tapete, adquira esse álcool gel ungido, adquira... Isso não está na Bíblia. E isso não diz respeito ao modo como nós devemos nos relacionar com Deus. Isso é paganismo travestido de evangelho. E isso tem atingido igrejas evangélicas. Por exemplo, por que é tão fácil pessoas passarem mensagens supostamente proféticas por WhatsApp? Ah, eu tive um sonho. Ah, Deus está tratando com o Brasil. Ah, mas espera um pouquinho, só o Brasil que está em pecado? Só o Brasil que está em dificuldade? Ah, eu tive uma revelação. Ah, vai morrer tantas pessoas no Brasil. Ah, vamos orar. Ah, se você recebeu isso, passa para frente. Ah, se você recebeu a bênção, passa para frente essa corrente aqui, que você vai ser 10 vezes mais abençoado. Onde está escrito isso na minha Bíblia e na sua? Por que acreditar nesse paganismo? Por que acreditar nessas crendices populares que não são bíblicas? Ainda hoje temos aquela ideia, um outro modelo de sincretismo, por exemplo, de que um pastor é como se ele fosse uma espécie de sacerdote, onde nós devemos, depois de Deus, reverenciá-lo em tudo. E isso não é verdade. A Bíblia diz que os pastores são apenas nossos guias espirituais, aqueles que devem nos orientar e nos cercar com a verdade bíblica, mas eles não são nossos donos. Quantos criaram o conceito de cobertura espiritual, sendo que isso não existe? Quantos criaram o conceito de que qualquer coisa que você vai fazer, você precisa pedir autorização para o seu pastor? Como casos hoje de pessoas que até para se relacionarem, para compor uma família, tem que pedir autorização para o pastor. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Isso não existe. E o que dizer desses que vão para as redes sociais para poder pedir dinheiro? Eles não dão uma satisfação de para onde vai esse dinheiro. Ao contrário, muitas vezes, da sua igreja local, que é uma igreja séria, que presta contas, que se reúne com a membresia, que explica para onde vai o dinheiro, o salário dos funcionários, pagar a conta de água, a conta de luz, pagar as despesas de secretaria, pagar aluguel, pagar o salário do pastor, o sustento da família pastoral, que são coisas legítimas, mas não. Muitos usam de esperteza, digamos assim, para poder enganar a esses que são mais simples na fé, a esses que não estão lendo a Bíblia ou que não têm um conhecimento devido. Eu me lembro há uns anos atrás que eu conheci uma pessoa que ela não era cristã, mas todos os meses ela devolvia o dízimo sob a promessa de que Deus ficava devendo protegê-la porque ela estava devolvendo o dízimo. Onde é que já se viu isso, gente? Agora vamos a um outro modelo de sincretismo. De um ponto de vista histórico, de um ponto de vista sociológico, a gente vê uma migração do pentecostalismo para o neopentecostalismo e um crescimento exagerado, exacerbado do neopentecostalismo no Brasil da década de 80, fim da década de 80, início da década de 90 em diante. Lembrando que aqui eu não estou fazendo oposição a nenhum grupo cristão. Eu estou fazendo uma leitura, uma constatação de um dado, de uma situação que acontece dentro de igrejas cristãs que deveriam ser antissincréticas, mas que estão permitindo o sincretismo de uma forma totalmente acrítica. Novidades entram dentro da igreja e as pessoas não refletem sobre isso, se isso é bíblico ou se isso não é. Então, um exemplo histórico.
Nós sabemos que por causa da matriz religiosa brasileira, o cristianismo não tem nem prevalecência e nem é o único viés religioso no Brasil. Nós temos, por exemplo, a Umbanda, nós temos a Quimbanda, nós temos o Candomblé, nós temos as religiões de matriz africana. Essas religiões de matriz africana, elas têm o nome das suas entidades. Exu Caveira, Pombagira, e esses são os mais comuns, né, digamos assim. Mas tem lá os seus nomes e não cabe aqui ficar citando, dando aula a respeito disso. De repente, o que você tem a partir da década de 70 com o surgimento do neopentecostalismo? Você tem promessas de pessoas que estão padecendo de alguma dificuldade social, porque o Brasil é um país de desigualdade. Então, uma espécie assim de capetização terceirizada, ou terceirização demoníaca, que seria o quê? Se você é pobre, é um demônio que te faz ser pobre. Se você está desempregado, isso é culpa de um demônio. Se você tem problemas sexuais, é lascivo, isso também é um outro demônio, e assim vai. E aí isso começa a ser ensinado nessas igrejas. O problema todo é que está acontecendo exatamente aquela migração da qual eu comentei com vocês lá no início do estudo, que é uma pessoa que está em dificuldade. Aí ela vai para uma igreja dessa que está fazendo esse tipo de trabalho. Então ali acontece, de repente, um exorcismo. Eu não estou aqui questionando a veracidade do exorcismo. Eu estou só mostrando as consequências disso para o sincretismo religioso. Aí você tem lá uma pessoa que entrevista esse processo, entrevista essa pessoa que está endemoniada, e supostamente, então, esse espírito maligno fala na boca da pessoa. Ela fala, por exemplo, eu sou a pombagira. Então, o exorcista lá, ele vai virar e falar assim, então eu te expulso em nome de Jesus. O que está sendo criado para o público que está assistindo isso e o que está sendo criado para a pessoa que está sendo supostamente liberta? Primeiro, a legitimação, a consolidação desse espírito maligno. Então ele agora tem um nome. O nome desse espírito maligno é Pombagira. E quem é Jesus? Jesus é só mais uma divindade que é mais forte do que a Pombagira. Porque o que atrai pessoas? Não é o estudo da Bíblia. O que atrai pessoas? Não é um culto de doutrina. O que atrai pessoas? Não é um estudo a respeito das questões da vida à luz da Escritura. O que atrai pessoas é uma espécie de um imediatismo em que supostamente os problemas serão resolvidos a partir do momento que uma entidade, um demônio, um encosto sai dessa pessoa. Saiu, pronto, a vida está resolvida. Uma vez, então, que é entendido dessa forma, ao invés da pessoa olhar para Jesus, olhar para o reino de Deus, viver para Deus, viver dentro dos princípios do reino, proclamar o Evangelho, viver uma vida santa e aguardar a volta de Jesus, não, só foi criada uma atmosfera de múltiplas divindades na vida dela. Quem é Jesus? Jesus é só a divindade que é mais forte. E que eu vou seguir, então, porque conseguiu me tirar das garras da divindade mais fraca. Mas eu não deixo de pensar na outra divindade, ela não deixa de moldar a minha vida. Então, se eu tenho um problema sexual, eu vou falar que foi uma pombagira que me fez ser lascivo. Se eu sou um empresário e quebro, por exemplo, minha empresa enfrenta problemas econômicos, eu vou dizer que foi um Exu tranca-rua. Se, de repente, alguém briga comigo, discute comigo, se levanta contra mim, eu vou dizer que foi um Exu caveira. Nunca há uma responsabilização do ser humano em relação ao seu pecado, conforme a Bíblia ensina. Nunca há um entendimento pleno de uma necessidade de arrependimento, porque tudo que acontece é demônio. E nunca há um relacionamento correto
e sincero com Jesus, porque Jesus, ao invés dele ser o fim de todas as coisas, aquele que merece ser eternamente adorado por ter sido o meu Salvador, ele é um meio de tornar a minha vida melhor, enquanto eu estou vivendo aqui, e depois ele vai ter que me levar para o céu. Porque ao longo da minha vida eu fui fazendo trocas e barganhas com ele aqui. Nos X-elos de oração, nos X-elos de campanha, nos X-elos de jejum, nas X vezes que eu fui ao monte e me consagrei. Então esses são exemplos de sincretismo que estão presentes dentro da igreja evangélica e que fica até difícil a gente conseguir manter aquele pressuposto inicial de que o cristianismo é uma religião antissincrética. Porque em função de todas as pessoas serem místicas e em função de todas as pessoas serem religiosas, elas têm a necessidade de crer em algo que vá além de si mesmo, não só para dar sentido à vida, mas se elas ouvem da boca de um outro líder religioso, de uma outra pessoa, que o que está acontecendo com elas tem uma origem espiritual e que pode ser resolvida a partir dessas mesmas práticas pagãs que as outras religiões também estabelecem, então o que a pessoa quer é o problema dela resolvido. E quais seriam então as consequências desse sincretismo na igreja evangélica brasileira? A primeira das consequências é que quem de fato está tentando servir a Deus de uma forma íntegra, honesta, sincera, mas principalmente bíblica, padece de ter que ficar justificando esse título. Porque quando ele vira e diz assim, eu sou evangélico, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é aquele perfil, aquele estereótipo de pessoas ultramísticas que se envolvem com ritos pagãos dentro da igreja para tentar adquirir coisas da parte de Deus. E aí ele tem que ficar explicando que ele não é assim, que ele não é desonesto, que ele não está atrás do dinheiro de ninguém, que ele não está atrás dos ritos de ninguém, que ele entende a palavra de Deus. E aí ele encontra uma certa resistência até no convívio social por causa disso. A segunda característica, ou melhor dizendo, segunda consequência, é que o evangélico é visto como um sujeito obtuso, ignorante, desconhecedor, alguém que não sabe dialogar com o restante da sociedade, porque ele está envolvido numa esfera sobrenatural, digamos assim, escapista, quase que esquizofrênica. Então ele não sabe dialogar sobre política, ele não sabe dialogar sobre economia, ele não sabe dialogar sobre ciência, ele não sabe dialogar sobre a academia, ele não sabe dialogar sobre educação, ele não sabe dialogar sobre família, ele não sabe dialogar sobre os estudos, ele não sabe dialogar sobre nada, porque ele é alguém que vive em constante escapismo da cultura. Mas finalmente, a pior de todas as consequências é o que eu chamaria de o Deus do mercado. Muitas dessas igrejas se tornaram mercados da fé. Quem dá mais, seja na forma de oração, seja na forma de jejum, seja na forma de sacrifício, mas principalmente na forma de dinheiro, pode supostamente exigir da divindade as bênçãos que ele quer. Esse não é o Deus judaico-cristão. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Jesus dos evangelhos. Além de se tornar um mercado, há uma superficialidade impressionante em termos de conhecimento bíblico. As pessoas estão substituindo somente a Escritura como regra máxima e como autoridade máxima, melhor dizendo, de regra de fé e prática da vida cristã,
pela opinião pessoal e pelo senso comum. Então, o que nós mais temos em rede social, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, são pessoas, cristãs ou não, ousando discutir o conteúdo bíblico, pôr em xeque o conteúdo bíblico, como se ele pudesse ser reduzido à mera opinião pessoal. Por causa do sincretismo. Por causa desse mercantilismo. E aí, quando você tem essa redução, o somente a fé também cai por terra, porque as pessoas não confiam. O somente a fé e o somente a graça caem por terra porque as pessoas não confiam na suficiência da obra de Jesus. Sempre tem que ter mais alguma coisa. Sempre tem que ter mais alguma coisa. Foi o caso dos Gálatas. Gálatas, capítulo 1, verso 6 em diante, Paulo vai dizer assim: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que seja anátema qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar as boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Então o contexto era o seguinte: Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele sai para a região da Galácia, é como se fosse, por exemplo, a região do Triângulo Mineiro. Tem várias cidades na região da Galácia, assim como tem várias cidades que compõem o Triângulo Mineiro. E aí, ele evangeliza essas pessoas e apresenta a graça de Cristo, a suficiência da obra. Olha, você não precisa ser judeu, você não precisa se apropriar dos elementos judaicos, basta que você creia naquilo que Jesus fez. E aí um grupo de judaizantes sai de Jerusalém. Quando fala judaizantes, estamos referindo a judeus que também se diziam crer em Cristo, mas que entendiam que precisavam seguir alguns ritos da lei. Então esse grupo sai de Jerusalém, passa pela região da Galácia e começa a confundir os gálatas, dizendo que não bastava crer na obra de Jesus, que eles também teriam que se circuncidar, porque a circuncisão era o sinal da aliança de Deus, desde o Antigo Testamento. Então Paulo, quando fica sabendo disso, escreve para os Gálatas, para que essa carta possa ser lida em todas as igrejas da região, e ele começa dizendo: eu estou admirado que vocês estejam se afastando do evangelho que eu preguei para vocês, sobre a graça de Jesus. Eu expliquei que basta crer somente no que Jesus fez, basta somente crer e entender que isso é um gesto de graça, e aí vocês agora estão querendo circuncidar-se. E aí Paulo vai dizer: vocês acham que estão vivendo uma boa notícia, isto é, um evangelho, mas isso não é evangelho, isso é um falso evangelho, isso é uma falsa boa nova. Então que seja anátema, que seja amaldiçoado aquele que prega um evangelho diferente do que eu já preguei para vocês. Mesmo que eu mesmo, de repente, resolva mudar o meu discurso. Que eu seja amaldiçoado, que se vier um anjo do céu, que ele seja amaldiçoado, qualquer outro que pregar fora que a salvação em Jesus necessita de algo mais do que simplesmente crer nele, como jejum, sacrifício, dinheiro, passar fome, enfim, todos esses ritos, esses sacrifícios que têm sido ensinados na igreja de hoje, que seja amaldiçoado. Essa é a sentença bíblica. Essas pessoas estão sendo amaldiçoadas, tanto quem pratica isso como quem ensina. Essa é a sentença bíblica, não sou eu que estou inventando e nem desrespeitando ninguém. Essa é a sentença bíblica. E aí, esse Deus do mercado, né, quem dá mais, quem se sacrificar mais, quem se dedicar mais, além de criar essa superficialidade, fazendo com que somente a fé e somente a graça, como princípios bíblicos, caiam por terra,
anula também o sacrifício do próprio Cristo. Porque o princípio somente Cristo como sendo suficiente para a nossa salvação, as próprias pessoas é como se elas estivessem dizendo assim, tudo bem, Jesus, está escrito lá na Bíblia que bastou o Senhor morrer no meu lugar, mas isso para mim não basta. Eu quero mais, e como eu quero mais, eu vou fazer algo a mais pelo Senhor, e aí o Senhor se vê obrigado a fazer por mim, porque eu fiz algo a mais pelo Senhor. Então essa superficialidade da Bíblia, somente a Escritura, relegando, amortizando, reduzindo, atenuando a Bíblia ao nível das opiniões pessoais, lançando por terra o princípio de que basta que eu tenha fé e é somente pela graça de Deus e é suficiente o que Cristo fez, anulando tudo isso, no final anula-se o princípio somente a Deus toda a glória. Porque isso mostra que as pessoas estão buscando glória para si, estão buscando poder, estão buscando capacidade de realizar os seus próprios desejos. E a Bíblia nos ensina que nem sempre Deus vai realizar os nossos desejos, porque às vezes os nossos desejos podem não glorificá-lo. Está lá na Epístola de Tiago. E a consequência final é um pragmatismo. Porque se as pessoas entendem que elas podem fazer barganha com Deus, então elas não têm mais líderes religiosos, líderes cristãos, e até os participantes, os adeptos dessas igrejas sincréticas, eles não se perguntam mais, isso que eu estou fazendo está certo? Não. Eles perguntam assim, isso que eu estou fazendo está dando certo? Se não está, eu tenho que mudar a estratégia para arrecadar mais pessoas e recursos. Mas se está dando certo, eu vou continuar. Passando por cima, então, das doutrinas, da orientação, da ideia de que e do princípio, né, de que o cristianismo ele é antissincrético. Então essas são as consequências. Deus passa a ser o Deus do mercado. Jesus passa a ser só uma palavra mágica, como uma espécie de alakazam, abracadabra, shazam, como se fosse um nome mágico, um código que abre os céus para que Deus se veja obrigado a dar para as pessoas as coisas, porque elas estão se apropriando de elementos pagãos, práticas pagãs, ritos pagãos dentro das igrejas, ao invés de buscarem a palavra de Deus. Como podemos, então, para a gente encerrar nosso estudo, resolver isso? Que resposta nós temos para dar? Os 5 solas. Somente a Bíblia, somente a Escritura. Somente ela é palavra de Deus e toda a revelação necessária que nós precisamos a respeito de quem Deus é, quem somos nós, de onde viemos, qual o sentido da vida, para onde iremos e o que devemos fazer enquanto Jesus não volta, se encontra na Bíblia. Nenhuma profecia de final de culto, nenhuma profecia de WhatsApp, nenhum sonho espiritual está autorizado a ser crido, digamos assim, se não concordar, se não se submeter ao crivo, ao critério, ao conteúdo das Escrituras. Nenhuma experiência pessoal tem legitimidade de substituir a Bíblia e as doutrinas da graça. Pelo contrário, toda experiência ela é legítima desde que ela seja explicada à luz das Escrituras e não seja usada pelas pessoas como uma forma de doutrina. Ah, Deus fez por mim dessa forma, então se eu pregar isso, também fará dessa forma pelo fulano, pelo ciclano, pelo bertano, porque isso não é verdade. Deus é livre para que ele haja como ele quiser, com base no que ele ensina nas suas Escrituras. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, busque uma igreja local séria que estude a palavra de Deus, que busque a palavra de Deus, que está preocupada com as doutrinas ensinadas na palavra de Deus e com uma vida cristã ética e decente, genuína, legitimamente evangélica e, acima de tudo, bíblica. E creia que até essa fé que você tem de que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador
é algo dado por Deus. Lembre-se de Efésios capítulo 2, verso 8. Somos salvos por essa graça, isto é, por um favor imerecido, mediante a fé, mediante a confiança, que é um dom, uma dádiva, um presente que vem de Deus para nós. Então eu sou salvo por acreditar naquilo que Jesus fez há pouco mais de 2000 anos. Ele veio, ele encarnou, ele andou entre nós, nos ensinou o Evangelho, morreu no nosso lugar, para que nós experimentássemos o arrependimento pelos nossos pecados, soubéssemos da verdade de Deus através do Evangelho e, ao crermos no que ele fez, recebêssemos a vida eterna. Então é pela fé e pela graça. E entendendo que dinheiro, orações prolongadas, ativismo religioso, jejuns prolongados e qualquer outra coisa que eu fizer, achando que eu estou colaborando com Jesus, seja na minha salvação, ou seja para que Deus me dê alguma coisa, isso também é antibíblico. Porque o princípio é somente Cristo. Deus, ao requerer de nós orações, Ele não requer de nós orações para nos dar coisas. Ele requer de nós orações para que nós nos relacionemos com Ele. Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Quando oramos, somos nós falando com Deus. Aí sim eu posso apresentar meus gestos de gratidão, as ações de graça, eu posso apresentar as súplicas, as petições, as minhas necessidades, mas entendendo que no final a vontade de Deus prevalecerá, será feita a vontade dele. Igualzinho aconteceu na situação em que Jesus foi orar no Getsemane e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade do Pai. Jesus, o Pai não passou o cálice de Cristo e ele teve que ir para a cruz. E ele foi no nosso lugar. Finalmente, então, devemos entender que a razão da nossa existência é a glória de Deus. É sermos gratos porque Jesus nos salva e vivermos uma vida, então, biblicamente ética. Olhando, como eu disse lá no início do estudo, para o trabalho, para a educação, para a ciência, para a política, para a economia, para o lazer, para a saúde, para o esporte, para tudo aquilo que envolve a cultura e todas as instâncias que nós estamos envolvidos e todas as instituições que nós estamos envolvidos, olharmos dessa forma cristã, para que Deus seja glorificado em tudo. E assim, se não for possível nós nos livrarmos totalmente do sincretismo em algumas igrejas locais, pelo menos teremos um grupo de cristãos mais sábios que vão saber discernir a verdade de Deus e seguir somente aquilo que é bíblico quando essas igrejas locais estiverem ensinando. Então, meu sincero desejo é que você aqui tenha sido abençoado. Nós encerramos aqui sobre o sincretismo, falamos sobre o conceito, o desenvolvimento histórico, observamos como a matriz religiosa nos possibilita perceber essa abertura que o brasileiro tem para o sincretismo, essa facilidade que ele tem para o sincretismo. Demos exemplos de sincretismo, eu tentei dar exemplos aqui mais objetivos possíveis, mas existem milhares e milhares de outros exemplos, para nós não nos determos nesses exemplos, porque nós tínhamos tempo, e finalizamos com as consequências do sincretismo religioso, que é o Deus do mercado. Então que Deus nos abençoe e que Ele abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Boa noite, Deus abençoe a sua vida.